Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando vocês vão ter acesso a esse vídeo. Dia 1º de setembro de 2025, um dia que para mim é muito especial. 1º de setembro, por dois motivos, né? Em primeiro lugar, tudo bem, Luiz? Meu querido primo neto, Lourdes Valéria, Clínica Jesus Moreno, deve ser a Paula, um beijo, minha querida, que bom que você está por aí também. Marta, minha cunhada, é bom que ter a presença de vocês que conseguem estar aqui ao vivo, seja alguns que estão até indo para o trabalho e costumam ouvir aí essa nossa reflexão de todas as segundas-feiras para começar a semana com o pé direito, pensando um pouquinho na vida, né, Luísa? Meu amor, Mariângela, bom dia, Rosa também. Estamos aqui iniciando o mês de setembro e depois de um fim de semana absolutamente maravilhoso. Já agradeci demais a Deus pelo fim de semana que nós tivemos, né, mozão? Foi uma coisa assim espetacular. Cecília, querida, também está por aí. Mas como eu estava falando, o dia 1º de setembro, ele é muito especial na minha vida. Primeiro porque é o dia do profissional de educação física. Então, aproveito aqui para mandar o meu grande abraço para todos os meus companheiros de profissão. Mariângela é aqui, tá uma delas. Aqueles que realmente, para todos, mas especialmente para aqueles que fazem dessa profissão uma alegria, né? Tem uma importância determinante na vida de tantas pessoas. Parabéns ao profissional de educação física. Andréia, querida, outra profissional de educação física que está entrando aí também. Mas o dia 1º de setembro, para mim, como eu falei, é uma data especialíssima, porque foi mais ou menos nesse horário, há 37 anos atrás, que eu estava tendo a graça de pela primeira vez ser pai. Então, há 37 anos nascia o André, o meu primeiro filho, das 3 bênçãos maiores que eu tenho na vida. Nascia o André, que hoje não tive participação nisso, eu acredito que não, pelo menos direta, mas também é um profissional de educação física. Bom dia, Verônica. Ele é um profissional de educação física. Talvez ele cresceu me vendo tão apaixonado pela maneira como eu desenvolvi a minha profissão, que eu acho que foi uma propaganda subliminar, e ele acabou também se transformando, né, num profissional de educação física. Mas sem dúvida nenhuma, esse dia para mim é inesquecível, né? Porque os filhos são bênçãos de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Eu escolhi esse tema, obviamente, em homenagem ao meu filhão, e também para que a gente possa refletir na bênção que de especial, sem dúvida, é um dia muito especial, Luísa, muito especial mesmo. Então, os filhos que nós somos e que nós temos, talvez, né, são bênçãos de Deus. Nós podemos considerar, Lourdes Valéria, querida, nós podemos nos considerar sempre bênçãos, né? E hoje eu escolhi, em homenagem ao meu filhão, eu escolhi esse tema: filhos são bênçãos de Deus. E tem uma mensagem do livro Vida Feliz, esse livro que vem nos acompanhando, está quase no finalzinho, quase praticamente todas as mensagens nós já abordamos aqui, mas ainda tem essa, que é a de número 69, que trata
da questão dos filhos. E a Joana de Ângeles Espírito fala o seguinte: ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar com os pais, pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Bonjour, Cláudia Moreno. Que página interessantíssima. Muito bacana essa página, que naturalmente tem muito a ver com o dia de hoje, especialmente para mim, né? Então, quando ela começa falando que ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade, isso não é novidade para nenhum de nós. Apesar, naturalmente, de existir pais e mães que nem sempre são felizes, são bem-sucedidos nessa missão, né? Por motivos variados, nós não vamos entrar aqui nesse mérito, né? Mas quando ela chama a nossa atenção, que é uma grande responsabilidade quando nos tornamos pais ou mães, né? Ela está já começando a nos levar a pensar sobre isso, né? Até porque cada criatura, como ela fala, cada um de nós trazemos heranças do passado. Nós somos, quando nós reencarnamos, chegamos com uma quantidade imensa de experiências vivenciadas do passado. E quando nós aportamos na nova encarnação, tudo bem, Yara? Quando aportamos na nova encarnação, nós somos brindados, somos colocados nas nossas famílias. Em primeiríssimo lugar, com um pai ou com uma mãe, ou com duas pessoas que vão estabelecer a função educativa para conosco. Então, mesmo nós trazendo, como a Joana de Ângeles fala, a nossa bagagem espiritual, o que nós vamos receber, nós vamos assimilar, especialmente no período da infância, onde nós ainda, espíritos, estamos totalmente nos adaptando ao corpo que nos foi concedido por Deus para vivermos essa nova encarnação. Jade, querida, um beijo. Então, a importância da infância, porque é naquele momento em que nós estamos reencarnando e estamos moldáveis para tudo que vai nos chegar, especialmente partindo daqueles primeiros grandes responsáveis pela educação que nós teremos. Então, no pai, a mãe, ou seja lá, esses adultos que estiverem à frente desse processo, eles têm uma responsabilidade imensa, como ela deixa bem claro isso aqui. Então, a importância da conduta dos pais, ela vai ser determinante para que nós possamos receber, em primeiríssimo lugar, todas as condições para que nós cresçamos e sejamos adultos que possamos contribuir positivamente, decididamente, para o mundo melhor que todos nós queremos, né? Então, muitas vezes, não vou dizer todas, óbvio, né? Mas muitas vezes são reencontros de espíritos que já tiveram vivências anteriores, em outras experiências reencarnatórias, e que nem sempre tiveram o afeto, tiveram uma vivência amistosa no passado. Sabemos que pelas leis do universo
Filhos são aproximados de pais para repararem, até mesmo para resgate de tendências que têm do passado. Então, reencarnamos todos no meio em que nós precisamos reencarnar, para darmos sequência a um planejamento divino maravilhoso, que nós ainda não temos condição plena de ter acesso. Porém, sabemos que não estamos à toa, não é um fator aleatório estarmos reencarnados, filhos de quem somos. Então, quando ela chama a atenção da importância da conduta daqueles que estão recebendo aquele pequenino, isso, sem dúvida nenhuma, é uma verdade gigantesca. Porque quantos e quantos de nós adultos não trazemos impressos na nossa essência, na nossa consciência, o carinho que recebemos dos nossos pais quando éramos pequenos, ou aquelas atitudes não equivocadas muitas vezes, e que hoje nos marcam tremendamente. Então, não há dúvida que dentro desse processo de acerto de contas, muitas vezes, nós estamos ali na condição de filhos, diante de pais que talvez no passado tenham sido pessoas de conduta extremamente animosa para conosco. Mas, ainda assim, se a misericórdia de Deus achou interessante que os nossos filhos, que nós filhos, reencarnássemos naquele meio, junto àquelas pessoas, é porque há um propósito gigantesco em relação a tudo isso. Então, como ela fala, né, a nossa conduta enquanto pais e mães, enquanto responsáveis pela educação dos nossos filhos, ela é determinante. As nossas palavras, o nosso comportamento, as nossas ações. Né? E eu achei muito lindo quando ela fala que nós nos esforcemos em sermos amigos dos nossos filhos sempre que possível. Né? Porque, de alguma forma, nós vamos prestar contas daquele empréstimo que nos foi concedido. Então, todos nós realizamos ações. E essas ações, elas vão gerar consequências. E quando independente das consequências que forem geradas, nós vamos nos ver às voltas com as consequências dessas ações. Então, quando nós temos para nós, bom dia, Franco, quando nós temos os nossos filhos que chegam para nós, da forma que for, olha quanta responsabilidade. E a vocês que estão entrando agora, Antônio, Franco, né, enfim, Yara, hoje é aniversário do meu filho, do meu primeiro filho. E eu sempre falo isso, meus filhos são as maiores bênçãos da minha vida. Eu me considero realizado a partir do momento que me tornei pai. Então hoje é aniversário do André, 37 anos, inesquecível aquele dia para mim. Então, eu estou aqui exatamente chamando a atenção de todos nós, até porque ele está com 37 anos, mas eu tenho certeza que eu ainda posso contribuir muito com a educação dele. Já é um homem, né? Um profissional de educação física, né? Como o pessoal que está entrando agora aí, né? Hoje é dia do profissional de educação física e ele também é um profissional de educação física. Então, eu tenho certeza absoluta que esse processo ele não para. Então, a bênção que nós temos na vida de ter filhos, ou mesmo a bênção que nós somos para os nossos pais, isso é uma coisa que não há como explicar. É a contrapartida nossa para com os nossos filhos dessa misericórdia de Deus de permitir que os nossos filhos viessem para o nosso seio, para que nós possamos fazer para eles aquilo que nós precisamos fazer.
Valeu, Marcelo, querido. Parabéns, sim, para ele, para todos nós profissionais de educação física, mas especialmente para o meu filhão. Então é um dia especial. Desculpa a particularidade hoje, mas eu não tinha como não prestar essa homenagem, né? As palavras têm poder, sim, Jade. Aquilo que a gente fala talvez jamais seja esquecido. Então, na nossa condição de pai, de mãe, a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, porque aqueles espíritos que chegam para trilharem conosco a nossa jornada, eles precisam receber de nós o que há de melhor, né? O nosso investimento naqueles que vão ser os donos do futuro do planeta. Então, eles são bênçãos de Deus. Então, que nós possamos dar para ele muito carinho, muita atenção. Talvez nós não tenhamos tido, na nossa época, pequeninos, nós talvez não tenhamos tido o carinho, o apreço, a atenção, a educação devida da parte daqueles que eram responsáveis por isso. Mas nos esforcemos para fazer diferente, porque a gente sabe que o que nós estamos plantando nos corações dos nossos filhos, mesmo o André com 37 anos, tenhamos certeza que nada se perde, fica registrado. E o que nós queremos deixar registrado nos corações, nas mentes dos nossos filhos? Naturalmente o que há de melhor. Tá bom, gente? Então, um beijo grande para vocês. Filho, talvez você vai ver essa palestra não, mas essa live depois. Eu te amo profundamente, né? Como amo todos os meus filhos, mas o primeiro a gente nunca esquece, porque naquele momento estava começando uma nova vida para mim. E eu não tenho como não agradecer a Deus por todos os dias, por ter recebido você, meu filho. Então que Deus nos abençoe, que a nossa semana seja de muita paz, de muito trabalho, de muito carinho, de muito amor, porque todos nós merecemos ser muito amados. Tá bom, gente? Um beijo grande para todos vocês e que Deus nos abençoe.